Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que momento você vai estar ouvindo esse vídeo. Eu quero mandar um grande abraço a todos aqui, que Deus possa abençoar ricamente a vocês e vamos dar então sequência ao nosso estudo do santuário. E aqui então hoje nós vamos falar sobre a Páscoa, né? Páscoa e a festa dos pães ázimos também. Então era Páscoa e pães ázimos. Vamos, portanto, então mencionar que quando o Deus pediu para Moisés, então, libertar o povo, Israel estava sob ameaça. Eles não podiam praticar sua religião e sob ameaça de chicotada. Mas quando o tempo predito para a libertação deles aconteceu, está registrado lá em Êxodo, em Gênesis capítulo 15, Deus então pede para, aliás, ele fala para Abraão que o seu povo seria liberto depois de 400 anos. Isso acaba começando a acontecer ali em Êxodo capítulo 12. E aí Moisés, juntamente com Arão, chega até Faraó e para que ele pede para que ele deixasse o povo oferecer um serviço de sacrifício nacional ao Senhor Jeová. E ele foi de forma fortemente recusado. Então o Senhor instrui a Moisés a exigir que o rei libertasse os hebreus, ou ele enfrentaria, então, as consequências. E quando Faraó ouviu essa mensagem, ele também desdenhou disso. E mesmo após as 9 pragas persuasivas que Deus envia contra divindades egípcias, que praticamente reduziram esse país à ruína econômica e mergulharam seu povo em perplexidade, medo, mesmo essas 9 pragas, elas falharam em comover esse teimoso governante, esse teimoso faraó. Então, essas evidências do poder do céu sobre os ídolos do Nilo, eu imagino, né? Israel estava ali há quantos anos? Mais de 200 anos como escravos, vendo todo dia ouvindo sobre Deus, Deus B, Íris, Osíris, Horus, né? Os deuses egípcios, vários deuses, e agora vem o Deus do céu e coloca a sua marca de poder e majestade sobre os ídolos falsos do Egito e sobre o Nilo. Israel agora, então, vamos dizer assim, eles ficaram perplexos. Essa obra de Deus sobre os ídolos do Nilo alertaram a Israel de que algo majestoso, portentoso, estava prestes a acontecer. Então, nesse último momento, a última praga, a 10ª praga, Deus então instrui Moisés a instruir cada chefe de cada família a sacrificar um cordeiro em um determinado dia e com um ramo de isopo, ou isopo, tinha que aspergir esse sangue nas ombreiras e na verga da porta. E esse ato vinha junto com uma promessa de que quando o anjo destruidor passasse por sobre o Egito, na casa onde houvesse esse sangue, as pessoas que estavam ali, em especial o primogênito, seria poupado. Então, a gente pode olhar que nessa noite, a noite da Páscoa, era uma noite de julgamento. E aquele sinal carmesim, aquele sinal vermelho de fé e obediência, porque esses eram 2 pontos que estavam ali. Ali você tinha a fé e as obras, né, bem colocadas nesse lugar. A fé, o israelita tinha que ter fé de que aquele ato garantiria a sobrevivência do primogênito. E ao mesmo tempo as obras, que ele teve que ir, matar o cordeiro, coletar o sangue, pegar o ramo de sopo, formar um molho, colocar esse molho de sopo no sangue, e com isso parecendo uma brocha, né, que os pintores usam, ele teria que passar isso nos umbrais e na verga da porta. Então cada família, a partir daí, estaria em segurança nesse lar marcado pelo sangue. A palavra Páscoa é uma tradução do hebraico Pessah, que significa saltar. Portanto, olha, Páscoa eu vou saltar a casa de vocês.
não assaltar, né? Vou saltar, pular, passar por ela. Eu vou poupar, eu vou mostrar misericórdia. Então, no Antigo Testamento, a Páscoa é aplicada exclusivamente no dia 14 de Nissan. Porém, tem um autor chamado Joséfo e outros, Filo, e os próprios escritores do Novo Testamento, no entanto, quando eles refletiram o uso no primeiro século cristão, eles ocasionalmente usavam o termo Páscoa não só para designar exatamente o dia 14 de Nissan, mas também todo o festival de 8 dias. E esse festival de 8 dias incluía não só a Páscoa, mas também incluía os 7 dias em que, após a Páscoa, os israelitas deveriam comer os pães asmos, portanto, por uma semana. Se você vai ler um pouco mais sobre isso, você vai encontrar isso em João 18:39, Lucas 22, 1 e 2, Crônicas 35:17, Esdras 6:19 a 22. Então, o Senhor ordena a Israel que ele iniciasse a contagem, e isso, acho que eu já até falei isso aqui, que iniciasse a contagem do ano sagrado hebraico a partir do mês de Nissan, que exatamente nesse mês caía a Páscoa. Você vai ver isso em Neemias 2:1, você vai ver isso em Esther 3:7. Ele também é chamado do mês de Abib, ou seja, Nissan ou Abib são o mesmo mês. Isso está em Êxodo 12, verso 2. As primícias, então você tinha 3 situações que aconteciam no mês de Abib ou mês de Nissan, né? Dia 14 seria a Páscoa do mês de Nissan, Abib. Dia 15 seria o início da festa dos pães asmos. E no dia 16 seria também as festas das primícias. Ou seja, no momento em que os primeiros frutos, ou o mês dos novos frutos, seriam apresentados. Então, a gente vai perceber que Joséfos, por exemplo, ou Joséfo, ele nos deixou um certo comentário, que ele diz assim: Moisés determinou que Nissan, as solenidades que eles observavam para a honra de Deus, embora ele preservasse a ordem original para os meses, como para vender, comprar e outros assuntos comuns. Ou seja, apesar de termos essa separação, ele não deixava, as pessoas não deixavam de comprar, de vender e ter outros assuntos comuns. Agora, as configurações, quando a gente configura detalhadamente a Páscoa inicial, elas são bem instrutivas. O Egito, e a gente vai ver isso, quando, por exemplo, em Apocalipse, no capítulo 11, 18, se refere a Egito, né? A Egito ali usa a expressão Egito. Quando usa a expressão Egito, sempre vai se referendar a um rei ateu, alguém que desafia a Deus e alguém que está empenhado em destruir Israel. Por outro lado, os hebreus estavam preparados, neste momento, para agarrar a liberdade, essa oportunidade que para eles se apresentava. Então, a gente vai perceber que a Páscoa, ela não só é um sinal de que o anjo iria saltar sobre a casa, mas é importante entender isso. Esse momento era um momento em que havia uma proteção sob sangue, mas também era uma noite de escape, era uma noite de saída, era o momento em que começava a jornada para a Terra Prometida. E aqui é uma coisa muito importante para já a gente comentar, e se o Muniz quiser comentar aqui, eu acho que é interessante. Muitas vezes, no nosso processo de pregação do Evangelho, é muito comum ainda começarmos apresentando a lei. Eu me lembro que quando a gente pegava os estudos e a gente dava um estudo bíblico, e havia um calhamaço assim de textos, né? É como se fosse um guia de estudos. Esse guia de estudos, eu não sei como é agora, mas naquele tempo era assim, a palavra de Deus, depois vinha e já entrava na questão da lei. A lei para nós era muito importante, ela não deixa de ser, e ela é. Porém, quando você olha para o modelo de libertação do povo de Israel do Egito, ou seja, eu estou tirando o povo de Deus de dentro de um lugar
poluído do mundão mesmo. É como se Deus dissesse assim: olha, esse é o momento da sua conversão, ou seja, o momento em que o pecador se converte, ele está saindo do Egito. A pergunta é: o que tirou Israel do Egito? Foi a lei ou foi o sangue? Hum? Foi a morte do cordeiro. O que é que liberta? Então você vai perceber que, olha que interessante, primeiro vem a libertação, porque primeiro se apresenta o sangue, primeiro se apresenta, ali no caso, representando a morte de Cristo, primeiro se apresenta o cordeiro, primeiro você apresenta a cruz, depois vinha o batismo, você passa pelas águas, e a lei vem no Sinai. Ou seja, o que eu aprendi com o Muniz, ele pode aqui comentar se ele quiser. A lei não é para ímpio. A lei é para quem já foi justificado. Eu estou errado, Muniz? Se é que você está me ouvindo? Não sei. De repente você está dormindo aí de novo, né? Não sei. Mas faz sentido, meu querido? Comenta aí para nós, que eu sei que você, pela graça de Deus, é o nosso paladino da graça. Olá, bom dia, Edivaldo, bom dia, amigos. É verdade. A gente observa que a lei não foi dada no Egito, porque no Egito a lei é de Faraó. Oh, que legal! Muito bom. Vai lá, Então, continua. você veja que parece que o Senhor Deus, por uma questão didática, até tentou colocar a sua lei no Egito. Faraó disse assim para Moisés e Arão: Vocês estão deixando o povo ocioso. Porque os teólogos chegam a uma conclusão segura de que esse ociosos é que eles estavam já restaurando o Santo Sábado dentro do Egito. E não deu certo. Escravo, não, escravo tem dia de folga? Não tem. Não tem. Mas com o reavivamento do Santo Sábado, Faraó ficou nervoso. Então o Senhor Deus disse: Não tem jeito. Hei de tirá-los do Egito para que fora do Egito eu dei a lei. Eu dei a minha lei. Quer dizer, didaticamente isso é maravilhoso. Por isso que Deus disse, antes de pronunciar os 10 mandamentos, ele disse: Eu tirei vocês da terra do Egito, da casa da servidão. A gente chama então em teologia isso de indicativo. Ele indica que salvou para dar os imperativos. Ele só dá imperativo quando ele evidencia os indicativos. Indicativo: eu te salvei. Imperativo: agora obedece, porque você tem motivo para obedecer agora. Então a lei não foi dada no Egito, ela foi dada fora do Egito. Isso didaticamente é maravilhoso. Eu só posso pronunciar numa classe bíblica, por exemplo, no evangelismo, os mandamentos quando eu solidifiquei a salvação. Muito bom, muito bem colocado. E aí, tem um comentário aqui que o Assis fez, que eu achei muito legal, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Um rei tão poderoso só poderia ser destruído por exércitos poderosos de moscas? Gente, eu falo para vocês, Deus é engraçado, cara. Deus é muito engraçado. Se Deus é muito engraçado, gente. Ele, muito bom, Assis. Que bom que você lembrou disso. Deus usou um exército poderoso de gafanhoto, desculpa, piolho, mosca, piolho, sapo. Imagina Deus falar assim: olha, eu vou acabar com os Estados Unidos mandando um exército de macacos, um exército de baratas, né? Um exército de gafanhoto, um exército de piolhos. Ô, gente, Deus ria desses caras, velho. Deus ria do poder. Por isso que a gente pode ter certeza que não há. Quando Deus quer, Deus usa até piolho para acabar com o orgulho de alguém, né? Porque Deus é Deus. Ele não está sujeito a nada. Então, muito bem colocado, acho que foi muito contributivo aqui. Obrigado, Muniz, obrigado, Assis, aí por lembrar disso, né? Então, Deus ordena que essa Páscoa anual, e ela passou a ser então observada anualmente, ela fosse uma representação simbólica desse evento emocionante
da história de Israel. Então, o que a Páscoa tem que nos lembrar? E hoje em dia, e aí você vê o que o paganismo fez, né? Como que Satanás buscou destruir isso na mente dos seres humanos. Hoje, Páscoa virou coelho, ovo, chocolate. Tem nada a ver com aquilo que era original. Isso também está circunscrito aí dentro da abominação assoladora que haveria desse poder do chifre pequeno de estabelecer sobre a terra, né? Sobre a terra. E é isso que nós vemos hoje em dia, não é verdade? Então, esse festival, que é o Festival da Páscoa, que envolvia esses dias, acabou sendo o festival mais frequentado dentro das peregrinações religiosas da nação. Isso está escrito no Desejado de Todas as Nações, na página 75. O Edivaldo, Oi, pode falar. só uma coisinha aqui para essa sequência aí Maravilha, amigo. fluir em cima da base. O capítulo 12 de Êxodo, que destaca o capítulo da Páscoa, ele começa assim: Disse o Senhor Deus a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será O o mesmo primeiro mês do ano. Falai à congregação de Israel. Isso significa o seguinte: há datas maravilhosas em nossa vida, o nascimento, etc, etc. Mas a data fundamental é a consciência da libertação do pecado. Esse é o primeiro, só começamos a viver quando o Cordeiro de Deus entra em nossa vida. O Senhor Deus disse: fala isso ao povo. Fala que a referência de vida é o encontro com o Cordeiro que vai acontecer. Nossa, que maravilha, né? Só a vida depois do encontro com o Cordeiro. É. É, é verdade, porque Jesus vai se referir a isso, né? Você até tem um sermão sobre isso, eu até copiei, não tenho vergonha de falar, já preguei muitas vezes esse sermão que é seu, não é meu. Esse sermão você fala, né, que ali em João 3,16, depois 17, ele fala da condenação, né, que Deus não se envolve com condenação e só com salvação. Ele está dizendo, olha, ali ele fala, os ímpios não serão condenados porque já estão, né? Ou seja, não tem vida. Agora, quando esse ímpio encontra Cristo e se torna pio, como você usa essa expressão pio, né, então a vida começa a partir do encontro com Cristo. E aí, então, um mês novo de vida se instala muito bem. Inclusive, e dentro da história, é, tem o antes e depois de Cristo, né? Ah, sim, o ACD e o DC, né? É isso. Exatamente. Obrigado. Depois que Israel estabeleceu na Palestina, o calendário do mês pascal, ele dependia do amadurecimento da cevada. Então Deus estipulou que o cordeiro deveria ser abatido na noite do dia 14 de Abib, que era o mês da colheita. Então, como cada mês começava com a lua nova, nós já entenderam agora porque a gente vai fazendo essa sequência? A lua nova, nós já passamos por ela. Então, a Páscoa, ela ia cair na lua cheia. Então, esse sacrifício deveria ser seguido no dia 16, ou terceiro dia, por essa agitação do feixe de grãos maduros, diante do altar de bronze no tabernáculo. Entende por quê? Porque lá, isso aí tem que ser entendido. No Egito, obviamente, não havia o molho, né? Não havia. Só havia a Páscoa e os pães ázimos. Agora, o molho não podia haver nem no Egito, e nem tampouco haver no deserto, porque no deserto Israel foi alimentado com pão, foi alimentado com o maná. Então você não tinha ali a cevada, você não tinha trigo, você não tinha nada para apresentar o molho movido diante de Deus. Entende? Então, quem foi apresentado? Então você tinha a Páscoa, você tinha o pão. No Egito, entre aspas, o molho era o próprio primogênito. Que Deus falou, esse é meu. Porque na apresentação do molho movido, ou das primícias, Israel está dizendo, olha, eu estou retirando aqui uma parte disso para te dizer, isso é seu, tá? É como se ele chegar diante de Deus e falar assim, olha, tudo isso que está plantado aqui na terra, cevada, trigo, centeio, não é nosso, isso é do Senhor. O Senhor é que nos deu isso. Por isso que eu sempre falo, olha, o dia que eu entendi isso, minha cabeça resolveu essa questão de uma vez por todas, se houvesse alguma dúvida nela. Que é quando você faz a devolução do teu dízimo,
As pessoas falam assim: olha, 10% é do Senhor e 90% é meu. 100% é de Deus. Tem nada seu, não. Num reino, tudo pertence ao rei. Na monarquia, nada pertence ao súdito. Tudo que o súdito tem é permissão do rei. Então, nada é seu. Eu já disse isso muitas vezes aqui em sermões. A única coisa que nos pertence é Cristo, porque Cristo nos foi dado. O Pai falou assim: esse é de vocês. Por isso que Paulo vai escrever em Romanos que nós herdaremos. Se nós herdaremos, nós não éramos. Ou seja, sem Cristo nós não herdamos nada. Agora, com Ele, nós herdamos tudo. Sem Ele, não somos donos de nada, nem da própria vida. Agora, com Cristo, nós somos donos, junto com Ele, inclusive não desta, mas de uma outra vida, que é a vida eterna, que já começou para quem tem Cristo. Porque quem tem Cristo já é uma nova criatura. Quem tem Cristo, o que Paulo fala? O que Jesus fala? Eu e o Pai viremos nele e faremos nele morada. Quem tem o Filho tem a vida. E a vida eterna é esta. Então a vida eterna ela já começou para quem tem Cristo. Então é importante, por isso que nas primícias você está dizendo, tudo é do dono, tudo é do Senhor. E Senhor significa dono. Então, ele é o dono de tudo. Portanto, sabe por que você deve dar ofertas? Eu vou te falar por quê. O dízimo você devolve como uma expressão de entendimento de que tudo pertence a ele. E a oferta você dá por gratidão, por ele ter sido tão bom de deixar você com 90. Edivaldo. Oi. É isso. Dízimo, tu és o Criador. Oferta, tu és o Redentor. É isso aí. E o culto... É por isso que eu digo, num sábado de manhã, daqui a pouco nós vamos ali. O culto, o ponto culminante de um culto não é a pregação, não é o momento do sermão, porque às vezes aquela fala não tem nada a ver com o evangelho, na maioria das vezes são assuntos periféricos. Agora, o dízimos e oferta, ele mantém por consistência e pelo conteúdo o culto a Deus. Dízimo, tu és o Criador. Oferta, tu és o Redentor. Antônio, eu lhe agradeço por ter me redimido do estado em que eu me encontrava. Fantástico isso aqui. Fantástico. Então, à medida que a estação se aproximava, o sacerdote então ia lá, pegava uma parte e apresentava diante de Deus. Isso marcava o início do mês de Nissan, né? Então, enfim, então a Páscoa comemorava. A Páscoa também não só comemorava o Êxodo, ela comemorava também, ela antecipava, podemos dizer, nos últimos dias, a colheita final das almas seladas que foram compradas pelo verdadeiro sangue do Cordeiro Pascual. Agora, sabiam vocês que a Páscoa ela podia ser celebrada em meses sucessivos? Eu não sei se vocês já perceberam isso. O Senhor permitiu que qualquer um que tivesse tornado contaminado e não pudesse celebrar a Páscoa, ele podia celebrar até um mês depois. Onde está registrado isso? Números 9, 9 a 12. Então, Deus deu ela era chamada de a segunda Páscoa, ou a pequena Páscoa. Então, embora essa regra se estendesse à posteridade de Israel, né, o único registro de qualquer grupo aproveitando dessa abertura foi feito aí pelo rei Ezequias. Então, e eles comeram a Páscoa de outra maneira do que estava escrito. Isso está em Crônicas 30, verso 18. Então, o rei, então, intercedeu em favor dessas pessoas e os sacerdotes continuaram a educar esses adoradores. Agora, essa flexibilidade na ordem dos eventos relacionados à celebração da Páscoa mostrava o princípio da colheita. Então, e uma outra coisa importante, né? Isso mostra a misericórdia de Deus, essa prontidão de Deus para acomodar a fraqueza humana, essa falta de preparação e a sua paciência. Por isso que Deus, acho que ainda não voltou, pela paciência, esperando que a colheita amadurecesse para que a foice divina possa ser aplicada. Então, como é que era feito esse processo da Páscoa?
Por 15 séculos, cada pai de família israelita selecionava um cordeiro ou um cabrito de 1 ano sem defeito no dia 10 de Nissan. Então, no dia 10 do mês, o mês começava com o quê? Com lua nova. A trombeta era tocada. 10 dias depois, se escolhia o cordeiro ou se escolhia um cabrito de 1 ano, perfeito, sem defeito. Ele era amarrado, esse cordeiro, o cabrito, ele era amarrado no lugar público, para que ele pudesse ser observado por todo mundo que passasse por ali. Então, ele ficava 4 dias exposto em praça pública. E é interessante que Cristo cumpriu, isso está em Êxodo 12, 13 a 6, pode olhar lá. Vocês vão ver que Cristo cumpriu perfeitamente isso. E os rabinos lembram que esses 4 dias de exposição do cordeiro de forma pública, ele era feito para estimular o povo a conversar sobre o papel do cordeiro em fornecer sangue para a libertação de Israel. Vocês já imaginaram que coisa linda isso? O povo, olhando o cordeiro exposto, ficava dizendo, puxa, vamos falar sobre isso. O que aconteceu naquele dia, o medo em que estávamos, ao mesmo tempo a expectativa da libertação. Então, era uma maneira de estimular o povo a falar sobre isso. Então, eles entendiam que o animal macho representava o primogênito que fora poupado. Quando aquele pai escolhia aquele cordeiro, ele talvez olhava para o seu filhinho de 1, 2 aninhos de idade, o seu primogênito, o seu primeiro filho, e dizia, puxa vida, esse meu filho só está vivo porque o cordeiro morreu. Então, no último ano do ministério de Cristo, o dia 14 de Nissan, acreditem, ele caiu numa boa sexta-feira. Então vamos lá, vamos fazer a conta para trás. No sábado anterior, 6 dias antes da Páscoa, Jesus ele participou de uma refeição lá na casa do Simão, junto com seu sobrinho e sobrinhas, né, de Simão, no caso, Lázaro, Marta e Maria. Ali, Jesus foi ungido por Maria. No domingo de Ramos, dia 9 de Nissan, ele entra triunfantemente em Jerusalém. Ele estava montado no jumento e parado no alto do Monte das Oliveiras, ele chorou pela cidade e por aquele povo condenado. Do Desejar de Todas as Nações, página 578, Ellen White escreve de forma poética e, ao mesmo tempo, brilhante. Ela diz assim, que visão magnífica a cidade e seu templo apresentavam. E que possibilidades gloriosas ainda podem existir para a nação hebraica. Mas os judeus haviam rejeitado o seu Salvador. De fato, quando o sol se põe rapidamente, desaparece de vista nos céus, o dia da graça de Jerusalém terminaria. Que texto! E naquela noite, a noite da segunda-feira, dia 10 de Nissan, o Sinédrio, de forma ilegal, numa sessão convocada em plenária, vota para condenar a morte do Cordeiro Pascal do céu, e por essa decisão, o próprio Sinédrio estava estabelecendo ali o seu próprio destino. Então, Jesus foi designado para morrer no exato momento em que milhares de cordeiros pascais estavam sendo escolhidos pelo povo. E precisamente no dia em que esse sacrifício havia o separado por 1.500 anos antes. Olha como é que Deus tem um plano perfeito. Então, o tipo profético encontra seu antitipo nessa precisão que foi inspirada. E o cordeiro, portanto, num ato voluntário, ele se separa como um sacrifício, como uma oferta. E aí, Jesus entendeu que isso deveria ser fruto de uma profunda reflexão da sua igreja no futuro, né? Agora,
Durante esses 4 dias que ele permaneceu, que ele permaneceria exposto, né, o mundo deveria olhar, e Jesus fez da mesma forma. Nos 4 dias seguintes, que se passaram na sua escolha pelo Sinédrio, o Sinédrio estava escolhendo o Cordeiro quando o Sinédrio condenou. Jesus, então, fez a sua entrada em Jerusalém, todo mundo olhou para ele. Jesus, então, passou 4 dias intensos em Jerusalém. Nesse dia ele fez milagres, nesse dia ele purificou o templo, nesse dia ele discutiu, ele debateu, né? Ele alvoroçou todo o povo, porque ele precisava ser visto. Ele precisava ser visto. E aí, o que os judeus fizeram? Eles conspiraram com o traidor para garantir o cumprimento dessa cláusula do sumo sacerdote de que ele não deveria morrer no dia da festa da Páscoa, para que não houvesse alvoroço pelo povo. Então, o objetivo era que Cristo morresse não no dia da Páscoa. Dessa forma, deveria estar frustrando o plano de Deus, que era para Cristo morrer naquele dia, no exato dia. Mas Caifás falhou, e o astuto esquema de Satanás para frustrar o tipo profético fracassou terrivelmente. E aí, a condenação de Jesus condenou Israel. Na manhã seguinte à decisão do mais alto tribunal, né, na segunda-feira, no dia 10, Cristo amaldiçoou a figueira infrutífera, e ele estava com esta parábola profetizando, sinalizando que a nação escolhida havia tomado a decisão de rejeitar o próprio Salvador. Aquele figo murcho que aparece na árvore mostra o povo de judeu, que o povo judeu seria quando? Como é que ele seria? Um fruto murcho. Como ele seria quando eles rejeitassem a Deus e essa graça fosse então deles removida. Portanto, Divaldo. Oi, pode falar? Pois é, então é isso mesmo, cara, porque eles não precisavam colocar mãos e reuniões e decisões humanas nesse processo, que estava definido que na metade da última semana ele morreria às 3 horas da tarde, isso era agenda. Daniel profetizara isso, né? Pois é, e a pergunta, e se não houvesse cruz? E se não houvesse isso, ele teria morrido às 3 horas da tarde, talvez no jardim do Getsemane se esvaindo em sangue, porque as mãos humanas não precisavam ser colocadas sobre o Cordeiro de Deus. Era uma questão de oferta pelo pecado, não era um assassinato. Então, por isso, eles se envolveram nisso tocados pelo diabo. Mas o projeto de Deus não precisava de mãos humanas. Jesus não precisava nem da cruz. A cruz foi um requinte de crueldade. Porque ele sangrou no jardim. O sangue estava lá. Aquele sangue do jardim já era o pagamento do pecado. A cruz foi a crueldade mesmo, né? Foi. Foi a crueldade de Satanás. E dos homens que se seguiram a ele, né? Dos homens que seguiram a ele. Então, é muito, muito interessante, né? Cristo foi separado por esse grupo de sacerdotes, governantes, advogados, unidos ao povo comum, juntamente com Herodes, né? Pilatos, ou seja, essa é uma turba aí, juntamente com os romanos, todos eles unidos nessa crucificação do Salvador, né? Pois é, e eles não precisavam, o Senhor Deus, a entrega de Jesus, porque a gente sempre fala, né, que ele não foi assassinado, o Senhor Jesus foi entregue, ele disse, eu dou a minha vida. Porque Cristo não é Marte, né, o Muniz? Cristo não é um Marte. Não, ele é sacrifício voluntário. Ninguém matou Jesus, nem romano, nem judeus, nem nossos pecados, nem o diabo mataram Jesus. Ele se entregou. Ele se entregou.
Paulo fala isso, né? Ele se entregou por nós. É, Então, aquela história de falar assim, meus pecados crucificaram Jesus. Não, Jesus se entregou. Ele se entregou por nossos pecados, mas ele foi uma oferta voluntária da parte dele. Aliás, essa entrega foi feita lá no céu, né? Quando ele ainda era, quando ele estava junto com o Pai no trono. Por isso que você fala, né? A força da decisão. Como é que você usa essa frase, Muniz? Como é que é? Repite isso, por favor. Repete, por gentileza. Da força da decisão. o Cordeiro morto, dentro da eternidade, foi tomada uma decisão. E a força dessa decisão tinha poder para salvar, como se ele já houvesse morrido na cruz. Por isso que todos que morreram antes da cruz e todos que foram salvos antes da cruz foram salvos pela força da decisão. O Cordeiro já havia morrido. Quer dizer, não haveria retrocesso. Jesus não recuaria da cruz. Quer dizer, então, que Deus ter levado Enoque antecipadamente, ter levado Elias antecipadamente, ter ressuscitado Moisés e levado para o céu antecipadamente, tudo É, isso foi feito na força dessa decisão. a força da decisão. Tinha um narrador de futebol que morreu, acho que há uns 2 anos, Silvio Luiz. Quando o juiz apitava e o cara dava o primeiro toque na bola, o Silvio Luiz dizia assim: Está valendo! Quando Jesus decidiu isso dentro da eternidade, já estava valendo o jogo da salvação. Fantástico, muito bom isso. Graças a Deus porque Cristo fez isso por nós, né? Escreve isso, por favor. A Núbia está pedindo para escrever, mas está aqui registrado, Núbia, no áudio, está gravado, né? A força está valendo. Quando Cristo falou assim, Pai, eu topo a parada, e Deus falou, está valendo, já está valendo, tá? Em cima disso, todas as decisões foram tomadas e toda a salvação, a força da cruz, a força do sangue de Cristo é algo poderoso. Agora, Pois, uma coisa, Edivaldo, só mais uma coisinha, porque o dia é isso seu, aqui o dia realmente é vai ser seu. empolgante. Quer dizer que a gente costuma dizer que a salvação, a redenção não foi criada, inventada dentro da criação. Foi a criação que foi gerada no ventre da redenção. Antes dele criar, ele decidiu salvar. Ah, cara, An- para. Antes dele dar a vida, ele deu a sua vida. Por isso que Paulo vai falar da manifestação da graça. Só se manifesta o que está previamente pronto. A graça manifestou porque ela já estava lá, a gente Já só está. não sabia dela. É por isso que Adão e Eva não foram fulminados, porque quando eles pecaram, imediatamente a graça os cobriu. Nossa, você falou isso, eu me arrepiei aqui, cara. Tá louco. É por isso que eu falo, gente. Muniz não pode ficar fora dessas aulas nossas, não. Tá louco? O cara traz muita bagagem, muita profundidade, gente. Que é isso, que certeza da salvação nós podemos ter. Não é, Muniz? Como é que o crente pode ficar de cabeça baixa e triste com a notícia dessa? É por isso que evangelho é o quê? Boa notícia, não é? Quer uma notícia melhor que essa? Não tem como, né? Tem como a notícia menor que essa. E é isso que a Páscoa nos traz. E aí eu queria pontuar uma coisa aqui. O cordeiro da Páscoa, ele deve ser abatido, guardem isso, à tarde. Essa expressão é importante. É uma expressão idiomática hebraica que significa literalmente entre as tardes. Isso está em Êxodo 12:6. Isso está no livro hebraico Pessahim 5.1.3, Zebarim 1.3 e Joséfo, no livro Guerras, no tomo 6, capítulo 9:3. Então não é possível ser dogmático quanto ao significado exato dessa frase. E aí muitas sugestões foram feitas ao longo dos séculos, mas na discussão de Gessênios sobre essa ampla gama de significados possíveis, há uma que afirma que o cordeiro pode ser abatido a qualquer momento após o meio-dia do dia 13, quando à tarde
Na verdade, do dia 14 começa. Então, esse é um ponto importante. Pensem comigo, vamos pensar juntos aqui. Vamos lá, vamos fazer esse exercício. Para nós, às vezes, é um pouco confuso o dia de hoje. Por quê? Porque para o mundo, o dia começa à meia-noite e 1. Meia-noite termina o dia, meia-noite começa o novo dia. Aí é um problema. Então, o que acontece? Se o dia começa no pôr do sol, qual é por exemplo, o dia começa vamos pegar aqui um dia de segunda, né? O dia de segunda começa no pôr do sol do que para nós é o domingo à noite. Então, o domingo à noite é, na verdade, a segunda noite. Então, qual é a tarde que antecede a segunda? É o domingo à tarde. Qual é a tarde que antecede a terça? É a segunda à tarde. Então, entre as tardes, ele poderia, entre a tarde da sexta, que começava, na verdade, na tarde de quinta, e a tarde do sábado começava na tarde, onde o sábado começaria, que para nós é sexta-feira à noite. Então, compreende isso? Então, vamos lá, para ficar muito claro, senão é uma coisa meio confusa mesmo, para você entender. Ontem à noite, ou hoje à noite foi quando? Hoje à noite foi ontem. Ontem à noite, que a gente fala de ontem. Mas o dia começou ontem ao pôr do sol. Então, nós estamos hoje, sábado, esse dia agora, 7h20 da manhã, esse dia começou por volta das 5h23 de hoje, só que de ontem, né? Então, ontem, sexta terminou, começou o sábado. Então, nós estamos no sábado desde as 5h23 de ontem até hoje, às 5h23. Esse período de 24 horas. A tarde de sábado, do sábado, não é hoje, à tarde. Hoje será a tarde de domingo. Porque a tarde de hoje antecede ao domingo que começa ao pôr do sol, de hoje à noite. A tarde desse dia foi ontem, sexta-feira à tarde. Porque um dia antecede o outro. Então, perceberam isso? Então, o cordeiro poderia ser sacrificado entre as tardes de quinta à tarde até sexta à tarde, nesse período de 24 horas. Ok? Então, ele podia ser abatido a qualquer momento após o meio-dia do dia 13. Quando a tarde do dia 14, que era sexta-feira, começou, até o pôr do sol do dia 14. Então, se nesse período de 30 horas for aceito como sentido da expressão inspirada, ela iria acomodar tanto o tempo de participação de Cristo no cenário, ou melhor, no cenáculo, durante aquela noite de quinta-feira, quanto o dos fariseus mais tarde, na sexta-feira. Ou seja, o que a gente está querendo dizer aqui? Que alguns dizem, tem uma série de problemas com essa questão da quinta e da sexta, né? Mas o que eu estou dizendo é que quando Cristo participa daquela ceia pascal, daquela ceia no cenáculo, ele estava participando no período pascal, que poderia começar na quinta, a partir do meio-dia, e ir até o final da tarde da sexta-feira. Então, nesse período de 30 horas, poderia acontecer isso. E aquilo que aconteceu no cenáculo aconteceu exatamente nesse momento, nesse período. Por isso que Cristo, então, aceita e faz a Páscoa nesse dia. Entendeu? Eu acho que está bem claro nisso que eu gostaria de explicar e deixar isso muito claro. A Mishnah, ela parece corroborar com essa ideia, quando adverte que o cordeiro é válido se morto até o meio-dia do dia 13. Esse período de 30 horas também fornece tempo para o abate de 240 mil cordeiros, que geralmente eram mortos no período da Páscoa. Então, esse é o ponto aqui que a gente precisa
entender. Outra coisa importante na Páscoa é que todo fermento deveria ser removido dos lares. Todo fermento. Então, o que o chefe da família fazia? O que ele fazia? Ele plantava deliberadamente pequenos pedaços de fermento em lugares estratégicos da casa. E depois, acompanhado de seus filhos, ele realizava essa cerimônia antes do dia 14. Então, ele pegava uma vela acesa e aí ele vasculhava todos os cantos da casa. Olha que ensino, olha como é que o judeu ele era muito inteligente. Para ele ensinar isso aos filhos, ele não falava, ele criava um cenário, uma experiência. Então ele colocava pedaços de fermento na casa, escondidos, e com a vela acesa, os filhos iam junto com ele, vasculhando a casa para encontrar esses pedaços de fermento, para mostrar para os filhos que nada de fermento poderia ser encontrado dentro da casa no período da Páscoa. O que isso representava? Lembra quando Sofonias, no capítulo 1, verso 12, diz assim, que Deus falando, vou revisitar Jerusalém com velas? Esta era a ideia de alguém que estava ali caçando fermento. Então, essa proibição contra o fermento, ela dura os 7 dias dos pães asmos que seguiram a Páscoa. Ou seja, ele chama a atenção para a necessidade de procurar todos os princípios nocivos com a ajuda da lâmpada, da vela, da palavra, e remove-os do coração dos adoradores. Sabe o que quer dizer isso? E, meus queridos, olha, quando você come a Páscoa, quando você aceita o sacrifício de Cristo, quando você é salvo pelo sangue do Cordeiro, sabe o que tem que sair depois? As más obras. Então, é isso que Paulo quer dizer, que a salvação é sempre para alguma coisa, é sempre para a obediência. Então, não é essa história de foi salvo e continuo pecando. Isso não existe no conceito nem do tabernáculo, nem da Páscoa e nem dos escritos de Paulo. É sempre para alguma coisa. Muniz fala muito isso, Coríntios, né, Muniz? Não fala isso? Lá Paulo fala, acho que em Coríntios 5, eu acho que ele fala isso, né? Deus nos salvou para a obediência. Então, a retirada do fermento, e fermento nesse caso representa o pecado, é o pecado saindo da nossa vida, ou seja, o sangue aplicado na porta representa o quê? A graça comunicada. Né? Explica isso para nós melhor, Muniz. A graça que comunica, aquela graça que nos salva e a graça que nos purifica do pecado. Que é esse fermento que teria que sair da nossa casa. Vamos lá, pode falar aí, por favor. Na verdade, é Efésios 2, 10. Efésios 2, né? Salvo para a salvação, para as boas obras. Agora, veja aqui, em 1 Coríntios 5, 7, diz assim: lançai fora o velho fermento, que é as práticas pecaminosas, né? Lançai fora, para que sejais massa nova, como sois de fato, sem fermento. Olha só, como sois de fato, sem fermento. Ele está falando de um grupo de pessoas já justificadas. Agora ele diz assim: porque o Cordeiro Pascual, que é Jesus Pascal, já foi morto. Quer dizer, os israelitas removiam o fermento em perspectiva da Páscoa, em perspectiva do Cordeiro que viria. Nós fazemos celebrando a vinda do Cordeiro e especialmente ele já morreu. Quer dizer, por isso que Paulo vai chamar isso de a tão grande salvação. Se os judeus se santificavam, muito mais nós. Quer dizer, assim, ó, quando é anunciado uma santa ceia, o cristão deveria ficar ansioso por esse momento, porque ele vai celebrar a salvação. Mas o que a gente vê na igreja? Gente ali amuadinha, carente, por que você não vai tomar santa ceia? Mas eu estou de mal de fulano. Aqui que a pessoa reduz o sacrifício de Cristo a uma arengazinha, a umas bobagens. Nenhum crente deveria ficar sem participar da Santa Ceia e em celebração, porque o Cordeiro já veio, cara.
É, maravilha, né? E aí, ô Muniz, o fermento, ele tem essa característica, toda vez que ele é apresentado na Bíblia, ele é apresentado como um princípio moral, que uma vez que a gente permite que penetre na vontade humana, ele sempre vai trabalhar continuamente de dentro para fora. Ou seja, pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa má, mas ele vai crescer, ele vai se difundir. E O- aí vai demonstrar e vai moldar o caráter de muitas pessoas. É isso mesmo. É esse pensamento aí, parece que é atribuído a Lutero, mas que está por aí, muito bonito. Diz que a justificação, o encontro com Cristo, nos tirou do mundo e a santificação tira o mundo de nós. Então, Então, lançar, expulsar o velho fermento para nós deve ser absolutamente natural. Mas só uma contribuiçãozinha mais aqui, dizer que no dia da libertação no Egito havia morte em todas as casas, ou morte punitiva ou morte substitutiva. A pergunta é: em nossa vida, em nossa casa, há o império da morte punitiva ou substitutiva? Claro que é da substitutiva, que com foi o certeza. Cordeiro. Com certeza. Então, olha só, Jesus fala de vários fermentos, né? Ele fala do fermento dos fariseus, que era hipocrisia pura, né? É, eles eram, o fermento deles era composto de um formalismo, de religiosidade, o produto dessa busca egoísta, a glorificação de si mesmo, né? Então, esse pecado, Cristo falou que era sutil, ele era muito enganoso. Os fariseus, eles eram defensores da observância da letra da lei como método de salvação. Então, eles construíam cercas em torno do decálogo escrito lá no Sinai, com um monte de regras orais, regulamentos, às vezes coisas triviais, até coisas complicadas. Então, eles acreditavam no Antigo Testamento, ressurreição corporal, vida após a morte. Entre esses se encontrava Nicodemos e Saulo de Tarso, homens de Ok. mais elevados ideais. Agora, Edivaldo, havia também o fermento dos saduceus. Os fermentos saduceus era materialismo em todas as suas formas grosseiras. Esses saduceus, gente, eles eram seguidores de Zadok, que se aliaram a Salomão, isso está no Antigo Testamento, quando um outro ramo de sacerdote sob Abiatar se declarou a favor de Adonias. Então, ao longo dos séculos, esses caras se tornaram a aristocracia rica, influente, e deles surgiram sacerdotes, juízes e governadores poderosos. Esses caras eram liberais. Sabe o que é isso, gente? Lá no passado, já tinha a direita, que era fariseu, e a esquerda, que era o saduceu. Os saduceus eram os liberais, né? Liberalismo. Tanto que eles Edivaldo. enviavam seus filhos. Só para terminar esse pensamento. Eles enviavam seus filhos para estudar nas escolas de Alexandria, e quando eles voltavam completamente corrompidos pelos conceitos filosóficos da Grécia Antiga. E aí o que aconteceu? No momento em que Jesus se tornou uma ameaça para eles, acabou a esquerda e a direita a briga. A direita e a esquerda se uniu para matar Cristo. Aí hoje, muito crente briga. Ah, eu sou esquerda, eu sou direita. No final, gente, eles vão matar os seguidores de Cristo do mesmo jeito. Então, o nosso partido não é de esquerda e nem de direita. O nosso partido é do alto. Você ia falar, Muniz? Ah, sim, isso que você tocou aí, deixa só dar uma levantada mais aí nessa questão. Você pode ver que todos esses fermentos de fariseus, eles têm um ponto de partida, que é o legalismo, é a substituição da salvação pela graça à salvação pelas obras. Desde lá, do início da Páscoa até hoje, a ênfase é o Cordeiro de Deus, dizendo que nós não tínhamos a mínima condição de merecer salvação. Então, o maior pecado, o pior dos fermentos é quando o pecador tenta substituir Jesus, ok? O fermento dos fariseus, a base dos fermentos do fariseu era a salvação pelas obras. E a partir dela surge esses outros fermentos. Perfeito. E aí você ainda tem o fermento de Herodes,
E é por isso que você só podia comer, durante 7 dias seguidos, você só podia comer pão sem fermento. Ou seja, o fermento do pecado deve ser removido de todos os que recebem vida e nutrição de Cristo. Nos fala isso em Patriarcas e Profetas, na página 278. E ele era chamado do pão da aflição, para lembrar que eles tiveram que sair do Egito às pressas, expulsos em hostilidade. Oi, Edivaldo, só mais uma coisinha. Olha só como isso daqui vai puxando a coisa. O fermento pior não seria a religiosidade sem espiritualidade, porque essa turma era absolutamente religiosa. Você, você não podia levantar um dedinho de condenação moral com esse povo, mas moralmente eles eram caídos, só não aparecia, né? Porque eram religiosos, mas não eram espirituais. É isso mesmo. Então, uma coisa importante é que na Páscoa era usado um isopo, né? O isopo para espargir o sangue. O isopo comum, ele representa humildade, há também purificação. Ele também era usado nas cerimônias da novilha vermelha e dos 2 pardais. Então, Deus empregou esses ritos para manter diante do povo a verdade de que o meio mais simples e humilde pode aplicar o sangue redentor de seus filhos nos corações necessitados. Agora, outra coisa interessante, não bastava que a casa do vizinho fosse marcada. Isso aqui é muito bacana, isso aqui. Todo pai deveria providenciar o resgate de sangue para sua própria família. Isso aqui é uma coisa para a gente pensar para nós que somos pais, né? Muitas vezes, a gente quer que o clube de desbravadores resolve o problema do nosso filho, que a escola resolve o problema do nosso filho, que um pastor depois vem. Gente, o sangue tem que ser aplicado em cada casa. Cada pai, cada mãe tem que aplicar o sangue na sua própria casa. Porque a salvação, ela não é coletiva. A salvação, ela é individual. E é isso que Deus está ensinando aqui. É isso que Deus está mostrando aqui. Então, o sacrifício de Cristo deve ser aceito pessoalmente. E aí o cordeiro deve ser assado depois disso, inteiro. Para quê? Por que o cordeiro tinha que ser assado inteiro? Para representar a perfeição do sacrifício de Cristo. Então, em cada extremidade. Como é que era feito isso? Então, um bastão mais curto era usado lateralmente para forçar a caixa torácica aberta para que pudesse penetrar dentro. Então, ramos em forma de Y foram cravados no chão, né? E em cada extremidade da fogueira, ao longo da haste aninhada nelas. Então, era tipo um rolo, né? E sobre esse espeto em forma de cruz, olha que interessante, como é que era feito? 2 espetos em forma de cruz. A carcaça, então, era lentamente girada sobre as toras em chamas até ser assada. E por 15 séculos, esse quadro representou a imolação do Cordeiro de Deus na cruz. Jesus, ele foi marcado pela calúnia, pela malícia, chamuscado pelo ódio dos homens e dos demônios, bem como pelos fogos da própria ira divina, até que ele se tornou carne para ser comida para o sustento do seu próprio fogo, do seu próprio povo. Em outras palavras, Cristo foi assado. Assim como o cordeiro pascal era assado, ele também foi assado pelos ódios dos homens. Ele foi assado pelas calúnias, pelas maldições. Foi assado pelos ódios dos demônios e até pela ira divina. Mas nenhum osso podia ser quebrado. Isso mostra que a estrutura esquelética da humanidade sofredora de Cristo, as leis pelas quais ele viveu e sua aliança com o Pai sobreviveram intactas às terríveis provações. Ou seja, o osso não ser quebrado significa Cristo não falhou. Cristo não falhou em nenhum minuto. A estrutura moral dele foi mantida até o fim. Outra coisa importante que havia na Páscoa era o vinho. Havia um vinho que não era fermentado. Em cada oferta de refeição, e o pão pascal deve ser considerado como deve ser apresentado uma libação de vinho não fermentado. Então, ou seja, durante os holocaustos da manhã e da tarde, bem como nos holocaustos pessoais e pacíficos, a libação era derramada sobre o sacrifício que queimava no altar. Durante a ceia da Páscoa, o vinho era bebido.
O suco de uva era sem fermento e não fermentado. Portanto, ela era parte dessa refeição e somente o sangue puro da uva, numa decomposição livre de decomposição ou fermentação, que de fato podia tipificar o sangue do Salvador intocado pela corrupção. Então, em outras palavras, né? Em outras palavras, o vinho estava presente representando o sangue de Cristo e ervas amargas foram comidas. Era como se fosse uma salada que era composta de endívia selvagem, alface, chicória, pimenta, raiz de cobra ou dente de leão. Então, estamos aqui em Êxodo 12:8 e Pessahim 12:6. Então, era comida com a refeição para dar sabor à memória de Israel de sua servidão. Esse sabor amargo foi adicionado deliberadamente, não para ser submerso nos sabores do pão ou do cordeiro, mas forte o suficiente para lembrar os participantes da cruel amargura da escravidão egípcia. Sabe o que é isso, queridos? Muitas vezes nós esquecemos de quão cruel é o pecado. Quão cruel é o pecado. O pecado tira pessoas que nós amamos. O pecado é possível, se nós o aceitarmos em nossa vida, ele tira a gente do céu, da presença de Cristo, da presença de Deus, da presença dos anjos, da vida eterna. Gente, o pecado é terrível. Então a gente precisa comer essas ervas amargas para entender, né? Para entender o quão terrível é o pecado sobre nós. Então, haverá um dia em que a Páscoa será comida novamente no céu, quando nós estivermos ao lado do nosso próprio Cordeiro, né? E depois que essa Páscoa era oferecida, então, eram oferecidas as primícias diante de Deus, que era apresentado no terceiro dia, e representa, com certeza, o momento em que Cristo ressuscita e ele vai ao céu, leva consigo os 500 ressuscitados, mais ou menos, 500, e apresenta diante do Pai como apenas vamos dizer assim, apenas uma parte daquilo que será, ou que será o dia em que Cristo retornar e nos levar com ele para o céu. E aí, o que Cristo faz? Antes de ele ir embora, ele come uma ceia com seus discípulos, e hoje a Santa Ceia, ela substitui essa Páscoa. Nós comemos ainda o pão sem fermento, porque o pão comido, né? Ele representa o Cordeiro, né? Ele representa Cristo, Cristo que nos é oferecido como pão. Se a gente pega o pão da ceia, todo o processo que o trigo passa, né? Desde a malhada que ele sofre, as pancadas que ele sofre para sair da espiga, depois o processo de moagem, a pedra moendo uma pedra entre outra. Então, Cristo foi moído pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, como está em Isaías 53. E aí ele é assado novamente no fogo da aflição. Tudo ali representa Cristo, sem fermento, sem pecado. E aí vem o vinho que nós tomamos sem nenhum fermento, porque ele também não pode ter impureza, e acaba substituindo a Páscoa que era lá no passado. Então, hoje, essa tal Páscoa que se comemora no mundo, não é nem de perto e nem de longe aquela Páscoa maravilhosa que foi instituída lá no Egito, comida pelos israelitas durante 1.500 anos, e hoje a Igreja de Cristo participa da ceia, uma lembrança da salvação que nos foi outorgada desde a fundação do mundo, ou antes, inclusive, da fundação do mundo. Edivaldo, E pode finalizar, Luiz, que a gente finaliza aqui a nossa aula de hoje. Só uma palavrinha para você fechar aí. É claro, mas é somente para lembrar, a gente sabe que o juízo passou sobre, isso é Páscoa, passou sobre nós, mas caiu no substituto. Então, é celebração da substituição. Nós temos, de fato, um Salvador. Quanto à Santa Ceia, eu acho que a gente já apontou aqui que quando a gente come o pão e bebe o vinho, pelo processo de distribuição, de gestão e distribuição,
esses nutrientes dominarão todo o nosso corpo numa simbologia clara, numa amostra clara de que é assim que Jesus quer ocupar todo o nosso ser, bio, psico, sócio, espiritual. Então, a ceia nada mais é do que uma reafirmação. Reina em mim, Jesus, plenamente. Amém. E sábado que vem, 6:30 da manhã, se Deus quiser, adivinha qual vai ser a próxima aula? Linda! Não perca! O Pentecoste. Oh, gente! Vai vir coisa boa aí nessa aula do Pentecoste. Espero, Muniz, você esteja com a gente aqui, se você puder, porque é muito bom. E, amigo, aproveita. Ora por nós, para a gente finalizar essa aula de hoje, por favor. E já vou abrir, antes de orar, eu já vou abrir aqui, ó. Hoje eu acho que vocês vão ter coisa para comentar aí no grupo, né? É sempre bom comentar. Então já está aberto aqui para aqueles que querem enviar mensagem falando qual foi o impacto que essa mensagem de hoje teve sobre a sua vida e qual aspecto de que você aprendeu aqui hoje você ainda não sabia sobre o santuário. Desculpa, sobre a Páscoa. Pode ser assim? Duas coisas. Qual foi o impacto disso na sua vida? Primeira pergunta. E a segunda, o que você aprendeu hoje que você ainda não sabia nesse estudo da Páscoa? Você pode compartilhar isso com a gente no grupo? Se você puder, a gente agradece, tá? Muniz, por favor, ora por nós. Ó Pai amado, oramos em nome do Senhor Jesus por esse momento, por essa linda aula sobre a Páscoa e porque celebramos que de fato Cristo vive em nós, é o comandante da nossa vida, de olho no reino de glória. No seu Amém. santo nome agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês e até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir. Obrigado, muito obrigado, Luiz, pela sua riquíssima participação de hoje.